Shalom, me chamo Cristina e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro de Atos, no caso de autoria do pastor Hernandes Dias Lopes. A assistência social pode ameaçar o crescimento da igreja? O que você pensa sobre isso? No livro de Atos, no capítulo 6, o texto relata um problema que começou na igreja por causa do crescimento do número de discípulos, porque começou uma murmuração entre os judeus helenistas contra os demais judeus, porque as viúvas dos judeus de cultura grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos mantimentos. Dessa forma, o que estava ameaçando a igreja não era uma coisa ruim, mas boa: assistência social. Por que ameaçando? Porque se voltarmos no capítulo 4 de Atos, veremos que os apóstolos eram responsáveis pela distribuição dos alimentos. Então, quando eles se ocupavam com o atendimento às pessoas necessitadas, correndo de um lado para o outro para tentar resolver isso, eles estavam deixando de lado a sua prioridade, que era a oração e o ministério da palavra. Nós precisamos entender que a missão dos apóstolos era pregar a palavra. E a injusta distribuição dos recursos gerou murmuração na igreja. E esse tumulto colocava em risco a comunhão da igreja. A queixa acerca da ajuda aos pobres era um sintoma de um problema mais profundo, que era o relacionamento entre os cristãos de língua hebraica e os cristãos de língua grega, que estavam divididos em dois grupos separados. A murmuração, ela atrasa processos, retarda o crescimento maduro e saudável da igreja. Portanto, precisamos aprender a solucionar problemas, mas primeiro é preciso reconhecer quando ele está acontecendo. É preciso se posicionar. Os apóstolos não foram negligentes nem tardaram em resolver o assunto. Eles agiram com sabedoria para cessar a distração que poderia impedir o crescimento da igreja, mas sem negligenciar o serviço de assistência social, que também é muito importante no contexto bíblico. Ao estudarmos o livro de Atos, conseguimos perceber o crescimento da igreja de forma muito clara, pois no capítulo 1 fala da conversão de 120 pessoas, no capítulo 2 já relata a conversão de quase 3.000 pessoas e no 4 fala de quase 5.000. E a partir do capítulo 5, Lucas relata que crescia mais e mais. E no capítulo 6, que é onde a gente está estudando hoje, diz que multiplica-se o número de discípulos. Ou seja, um crescimento sem precedentes que aconteceu por causa da oração e da pregação da palavra. Diante disso, Satanás estava tentando desviar o foco da liderança dos apóstolos para o serviço das mesas para tentar parar o crescimento da igreja. Mas os apóstolos não se desgastaram ainda mais no trabalho do serviço às mesas. Eles ampliaram o quadro de obreiros porque entenderam a importância do seu ministério e que a obra não se faz sozinho, pois cada um tem uma vocação, um chamado. E no texto, Lucas relata que os apóstolos convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido algum que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Eles não tiveram medo de se posicionar diante da igreja, reafirmando sua missão, sua vocação e chamado, e orientar a multidão de discípulos a escolherem entre eles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para cuidarem da distribuição dos mantimentos, e eles poderem continuar se dedicando à oração e ao ministério da palavra. Essa decisão agradou a igreja. Inclusive, esse estudo é do livro de Hernandes Dias Lopes e ele destaca uma fala de Moody que costuma dizer o seguinte: é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. Por fim, a gente consegue compreender que a Igreja Apostólica só cresceu porque não teve medo de fazer os ajustes necessários na estrutura. Não podemos destruir um ministério porque a gente se recusa a modificar estruturas e até mesmo tradições. Isso são coisas que podem ser mexidas. Então, que possamos aprender a resolver problemas, tendo como base os princípios da palavra de Deus, para que o reino de Deus possa crescer e avançar rumo ao cumprimento do propósito. Vamos orar? Senhor, nesse momento, a gente quer te agradecer pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de crescimento, porque o Senhor está aqui conosco. E principalmente queremos agradecer pela sabedoria que o Senhor nos dá, pelo crescimento da igreja, por tudo que nós podemos aprender na sua palavra, Pai. Senhor, o livro de Atos relata um ato disruptivo da igreja, uma situação que aconteceu e que gerou crescimento, Senhor, e que essa situação ela possa nos incomodar, que nós possamos ser líderes, que nós possamos ser servos disruptivos, que não tenhamos medo de mudanças, que não tenhamos medo de mexer em estruturas, mexer em tradições e mexer em coisas que podem ser mexidas para poder mudar, para poder avançar, para poder alcançar o propósito maior, que é o crescimento do seu reino. Muito obrigada por essa oportunidade e é em nome de Jesus que eu oro agradecendo. Amém.
Vivam a palavra, vivam pela palavra. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.